A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 92. Este salmo mostra a confiança que o salmista tem em Deus e a alegria que ele tem de servir a Deus. Ele nos fala que servir a Deus é tão bom que durante todo o tempo em que uma pessoa decide seguir a Deus, ela terá o seu caminho guardado pelo próprio Deus. E todos os seus inimigos que aparecerem no curso do seu caminho serão cuidados por Deus. O próprio Deus fará com que esses inimigos sejam desarraigados e que o justo, aquele que segue no caminho de Deus, continue a sua vida prosperando e em paz. E essa prosperidade segue todos aqueles que andam em Deus até o final da sua vida. E aqueles que seguem a Deus, até mesmo quando chegam na sua velhice, ainda veem que a sua vida está gerando frutos, ainda veem que o Senhor está realizando obras novas na sua vida. Então, o Salmo 92 mostra para nós como vale a pena adorar e honrar a Deus durante todo o nosso tempo em que estamos vivendo aqui nessa terra. E além dessa riqueza, prosperidade, proteção contra os inimigos e ainda florescer na velhice, depois da morte, aquele que decidiu entregar a vida para caminhar sempre com Deus, estará para sempre com Ele, estará na eternidade, na glória com Ele. Então vamos aqui fazer a leitura para vermos como que o salmista fala dessas maravilhas para aqueles que seguem a Deus. Ele começa o salmo dizendo: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então o salmista fala que é muito bom louvar a Deus, é muito bom cantar louvores ao nome de Deus, e ele reconhece que o Senhor é o Altíssimo. No verso 2 ele fala que é bom louvar a Deus e cantar louvores ao Altíssimo para que logo pela manhã ele anuncie a bondade de Deus. A benignidade é a bondade de Deus e todas as noites a tua fidelidade. Por que ele fala que de noite ele anuncia a fidelidade? Porque durante o dia ele vai presenciando em tudo que ele vai fazendo que Deus está acompanhando ele. Tudo que ele faz prospera e dá bons resultados. Quando chega de noite, aquele que anda com Deus tem motivos de dizer: como Deus é fiel, como Deus é bom, quantas maravilhas ele realizou ao longo do dia comigo. Então, no dia seguinte, quando ele acorda logo pela manhã, ele lembra: mais um dia de louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Eu vou ter mais um dia repleto da benignidade de Deus. E quando chegar de noite, mais uma vez ele vai se lembrar de tudo que Deus fez ao longo do dia e dizer como Deus é fiel, porque ele promete que ele cuida de nós e ele verdadeiramente cuidou de mim mais um dia. E assim, o caminho do justo, daquele que segue no reino de Deus e no caminho de Deus, vai seguindo dia após dia nesse ciclo de bênçãos logo pela manhã e da fidelidade de Deus de noite, e ele logo quando acorda diz: que o Senhor é benigno,
e de noite, que o Senhor é fiel. Verso 3. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Ele fala como que ele louva a Deus. Ele fala, eu louvo a Deus com um instrumento de 10 cordas. Esse instrumento de 10 cordas pode ser um violão, pode ser qualquer instrumento que use as cordas, mas também pode ser com as suas palmas, com os 10 dedos que nós temos nas nossas mãos, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Nós podemos louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo com todas as formas que nós temos disponíveis para louvar a Deus. Se temos recebido tantas bênçãos de Deus, de tantas formas, de tantas maneiras, recebendo de todos os lugares tantas vitórias, então adoremos ao Senhor como o salmista disse aqui no verso 3, com um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Quando ele fala em instrumentos de 10 cordas e sobre o saltério e sobre a harpa, nós vemos que seja com as mãos, que seja com o saltério, que seja com a harpa. A harpa é um instrumento musical muito difícil de ser tocado. O que o versículo 3 está dizendo é, seja de forma simples, com os 10 dedos que você tem na mão, seja com uma harpa, que é um instrumento difícil de ser tocado. Use todos os mecanismos, todos os instrumentos, todas as formas que você tem para honrar e adorar a Deus. Se você tem um familiar que é surdo, ele, mesmo sendo surdo, pode usar a linguagem dos sinais e pode usar as libras. Existem muitos grupos que louvam a Deus usando as libras. O fato de serem surdos não os impede de adorarem a Deus. Então, adoremos a Deus de todas as formas. No verso 4, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Veja que ele fala aqui que ele tem recebido muitas manifestações de Deus na vida dele. Exultarei nas obras das tuas mãos. Ele está dizendo que na vida dele, ele tem muitos motivos para honrar e adorar a Deus. No versículo 5, quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Quando ele fala assim, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, ele nos mostra que andar com Deus trouxe para o salmista tantas experiências incríveis, extraordinárias, que ele chega a dizer quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Deus, para aqueles que confiam nele, sempre entrega muito além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Paulo escreveu isso na carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, ali no verso 20, ele fala, ora, ao Senhor, àquele que nos entrega, que nos dá, que cuida de nós, dando para nós, muito além daquilo que lhe pedimos ou pensamos. Na carta que o mesmo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele escreveu assim, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, são essas as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Então, quando Paulo fala que os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração não conseguem nem imaginar o que Deus reservou para nós, nos mostra quão grandes são as obras que Deus realiza na vida daqueles que confiam nele. E ele prossegue, muito profundos são os teus pensamentos.
Certamente que o salmista, no seu dia a dia convivendo com Deus, percebendo quantas coisas Deus fez na vida dele, pôde, refletindo mais tarde, pensar: eu nem imaginava que um dia eu teria recebido tantas bênçãos quanto eu tenho recebido. Eu nunca imaginei que Deus tinha tido esse pensamento a meu respeito. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Jeremias é usado como profeta para dizer ao povo de Israel que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês recebam aquilo que vocês estão esperando. E lá no profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, nós lemos que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus sempre tem os seus pensamentos de paz sobre nós, como disse por meio do profeta Jeremias para o seu povo, e ele sempre tem pensamentos maiores e caminhos melhores do que aqueles que nós pensamos. E o salmista aqui vem e fala: muito profundos são os teus pensamentos. No verso 6, ele diz: o homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. O homem brutal é aquele que é bruto, é aquele que não aceita o relacionamento com Deus. Ele não aceita a existência, a glória de Deus. E o salmista fala: o homem que é brutal, ele nada sabe. Nada sabe porque, sem o relacionamento com Deus, o homem é como um bruto. É como alguém que perde a sua comunhão com o Espírito de Deus. Então ele nada sabe. E ele diz: e o louco não entende isso. Quem é o louco? O louco é aquele que não reconhece Deus em primeiro lugar no seu caminho. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria, o princípio da ciência, o princípio do conhecimento é o respeito a Deus, é o temor ao Senhor, é entregar a vida para Deus. Mas os loucos desprezam a ciência. Em outras palavras, o louco é aquele que despreza o relacionamento com Deus. É aquele que diz: Deus não existe. É aquele que diz: Deus não age e não opera. No Salmos 14, no verso 1, diz ali: diz o nécio, ou seja, o tolo, o louco, no seu coração: não há Deus. Então, o louco, como ele não se relaciona com Deus e ele pensa que Deus não é nada, ele não consegue entender. O que ele não entende? Ele não entende o que está escrito no verso 5. Ele não entende quão grandes são as obras do Senhor, porque ele não experimenta na vida dele as grandes obras do Senhor. Ele não entende quão profundos são os pensamentos do Senhor. Na verdade, o homem brutal e o louco, eles experimentam o ar que respiram, eles experimentam o dom da vida, mas eles são tão brutos e tão loucos que eles não conseguem valorizar os presentes que receberam e que todos os dias eles recebem de Deus. O homem brutal e o louco veem a natureza, veem a beleza de Deus nos céus durante o dia e durante a noite, mas eles não conseguem perceber a glória de Deus.
são aqueles que reclamam da vida, são aqueles que dizem que essa vida só tem desgraça, ruína e que ela para nada serve, que não existe eternidade. Elas não conseguem, essas pessoas não percebem a beleza da vida, a glória de Deus na sua própria vida, os motivos de honrar e agradecer a Deus. Ao contrário do salmista, que quando desperta, ele já fala, no versículo 2, de manhã ele anuncia a benignidade e todas as noites a fidelidade de Deus, porque ele tem a percepção de quanto Deus anda com ele. O versículo 7 fala assim: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Então, no verso 7, o salmista fala que no decorrer da sua vida ele percebeu: sempre existem pessoas ímpias, pessoas más, que vão surgindo sobre a terra. Eles nascem como a erva, mas a erva, ela floresce, ou seja, ela cresce, mas ela cresce com um propósito, para que sejam destruídos para sempre. Isto não significa que Deus criou a predestinação. Algumas pessoas, quando leem versículos como esse, dizem que Deus discrimina as pessoas, que ele escolhe algumas pessoas para que sejam destruídas e que ele escolhe outras pessoas para que sejam justas. Na verdade, Jesus morreu por todos e ele quer que todos sejam salvos. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, está escrito que eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E todos aqueles que recebem a Cristo, recebem a vida. Na sequência, no versículo 18 e depois no 19, Jesus fala que aqueles que não o recebem já estão condenados porque não acreditam que ele é o Filho de Deus. Então, quando versículos dizem que o ímpio está separado para a destruição, significa que aqueles que pela sua livre e espontânea vontade não quiserem experimentar a glória de Deus na sua vida e por opção própria decidirem não andar com Deus, não poderão estar com Ele. Eles não experimentam a benignidade e a fidelidade de Deus porque eles não querem. Eles não experimentam a benignidade e a fidelidade de Deus porque eles decidem seguir uma vida sendo murmuradores e dizendo que Deus não existe. Porque todos os dias Deus coloca pessoas no caminho de todos que estão na terra para proclamarem a benignidade e a fidelidade de Deus. Mas eles decidem caminhar pela sua própria vontade, então eles recebem a bondade de Deus. Deus permite que eles, assim como a erva floresça, que eles floresçam e vivam nessa terra, manifestando a benignidade e a fidelidade da vida sobre eles. Todos os dias Deus dá para os ímpios a luz do sol, o brilho da lua da noite e o brilho das estrelas, a possibilidade de contemplar as belezas da natureza, daquilo que está no céu e daquilo que está sobre a terra, de organizarem as suas vidas, as suas famílias, de trabalharem, de terem força, mas eles resolvem não agradecer e não contemplar a beleza de Deus e reconhecê-lo como Deus. Então, porque decidiram não andar com Deus, eles são destruídos, são colocados longe de Deus quando chega o tempo da colheita das suas vidas, porque decidiram assim. E o versículo 8, o salmista prossegue: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre.
O que o salmista está dizendo? No versículo 7, ele falou: os ímpios, eles brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas o Senhor, independente dos ímpios não reconhecerem a benignidade e a fidelidade de Deus, ele continua sendo o Altíssimo. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo Deus, o Criador dos céus e da terra para sempre. Não importa se existem pessoas dizendo Deus não existe. Não importa se o mundo tem muitos ímpios florescendo, crescendo e dizendo que ele não é. Ele simplesmente continua sendo o Altíssimo. Ele simplesmente continua sendo o Criador. Se uma pessoa trabalha na elaboração, na preparação, na construção de uma obra e depois ela morre, e muitas pessoas que vêm depois olham para aquela obra e dizem: essa obra não é daquele que a criou, ela é do meu vô, ela é do meu pai, ela é do João, da Maria, do José. As pessoas podem ficar dizendo que aquela obra que foi construída é daquelas pessoas que eles querem dizer, mas nada vai tirar a autoria daquela pessoa que de fato trabalhou sobre aquela obra, trabalhou sobre aquela construção. O Senhor permanece para sempre. Ainda que as pessoas digam que a obra foi construída por o Deus A, por um Deus B, por um Deus C, ou porque Deus simplesmente não existe. Tem pessoas que são tão tolas que dizem que tudo que existe na Terra aconteceu por acaso. Quando nós perguntamos para elas, mas toda a organização das estrelas, a mudança das estações do ano, a sucessão dos dias e das noites, a rotação do planeta, as estações do ano, tudo. Quando nós perguntamos para elas, elas dizem: isso é uma obra que aconteceu por acaso. Nós não sabemos quem fez isso. A natureza se criou assim. São pessoas que não reconhecem que Deus é o Altíssimo. Mas o salmista fala: não importa o que os ímpios digam, tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Versículo 9: pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Versículo 10: mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Então o salmista aqui nos versículos 9 e 10 está falando: não importa que as pessoas digam que Deus não existe. Não importa que os inimigos de Deus, aqueles que são adversários de Deus, que dizem que se opõem, que se levantam contra Deus, não importa que eles se revoltem, que eles digam que Deus não existe, que Deus não é, que Deus não faz, não importa. Esses que são os inimigos do Senhor, eles vão perecer. Eles serão dispersos, todos os que praticam iniquidade. Agora, o salmista fala a respeito dele mesmo no versículo 10. Mas tu exaltarás o meu poder. Ou seja, a minha vida, a minha força, todos os dias o que eu faço, o Senhor vai exaltar tudo que eu pensar, tudo que eu projetar, tudo que eu construir, tudo que eu falar, tudo que eu estiver fazendo, o Senhor vai estar comigo, me exaltando, manifestando, como diz aqui no versículo 2. Todos os dias de manhã ele anuncia a benignidade de Deus e todos os dias de noite ele anuncia a fidelidade de Deus. O Senhor vai continuar exaltando aquele que o segue, aquele que o serve, como do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Quando ele fala que ele vai ser ungido com óleo fresco, o óleo simbolizava nessa época remédio, simbolizava alívio, simbolizava algo bom.
No campo espiritual, o óleo fresco simboliza a comunhão com Deus, a presença do Espírito de Deus na sua vida. Então ele fala assim: o Senhor exaltará o meu poder como o do unicórnio. Ele está falando a respeito da força que o unicórnio tem, da força que ele tem para combater na natureza. Ele fala assim: eu serei fortalecido, eu receberei a unção com óleo fresco todos os dias, a presença de Deus vai estar comigo e eu vou estar forte. Assim como o unicórnio é forte na natureza para combater as lutas que ele tem que combater, eu serei forte. Espiritualmente, Deus estará comigo, me renovando a força, tanto no campo espiritual quanto no campo físico, derramando força para que eu possa trabalhar, para que eu possa triunfar sobre todos os desafios que eu tenho nessa terra. E ele continua no 11: os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Ele tem certeza que ele não precisa se preocupar com seus inimigos, porque quando ele está caminhando nessa terra, o próprio Deus faz com que os seus inimigos tropecem e caiam. E o justo apenas olha e recebe a notícia de que os seus inimigos tropeçaram, de que eles caíram. E ele continua no 12: o justo, aquele que anda no relacionamento com Deus, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O versículo 12 significa que o justo crescerá abundantemente. Para quem não conhece muito de plantas, a palmeira, ela cresce de 18 a 40 metros. E o cedro do Líbano corresponde às árvores mais altas que existem naquela região. Então, o que o salmista está dizendo é que aquele que anda no relacionamento com Deus florescerá, terá abundância, crescerá abundantemente. E o versículo 13 fala: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, aqueles que estão com a sua raiz, estar plantado na casa do Senhor é aquele que tem a sua raiz, a sua vida, os seus princípios estão baseados em andar com Deus. Aqui não significa só você frequentar uma igreja. Tem algumas pessoas que pensam, os que estão plantados na casa do Senhor, que você tem que estar vinculado a uma igreja. Tem pessoas que ficam vinculadas na igreja, mas que vivem pecando, vivem desobedecendo. De nada adianta, porque eles não estão plantados na casa do Senhor. Quando o texto fala os que estão plantados na casa do Senhor, está falando daqueles que estão arraigados, que têm a sua raiz em Deus. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus, eles vão crescer nos caminhos do nosso Deus. Versículo 14: ainda na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Como eu falei no princípio do vídeo, Deus, quando você anda com Ele, você gera frutos durante todo o tempo em que você está na terra. Mesmo que você chegue na velhice, você ainda continua dando frutos, ainda continua vendo resultados extraordinários de Deus na sua vida. Como diz aqui no versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Aqueles que andam com Deus, eles veem essas grandes obras mesmo quando chegam na velhice. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 30, está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto fala que os jovens
tropeçam, eles caem. Mas aqueles que confiam no Senhor continuam dando frutos. Nesse versículo 14 ele fala: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos. O que significa ser viçoso? Significa que as folhas da sua árvore, da sua vida, ainda estarão com viço, ainda estão com vigor e florescentes, ainda estarão com brilho. E no versículo 15: para que isso? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então ele diz que Deus vai continuar com aqueles que são amigos dele, que andam com ele, que estão com ele. Deus vai estar com eles, para que eles continuem sempre dizendo que o Senhor é reto. E o salmista termina dizendo: ele é a minha rocha. Quando ele fala que Deus é a rocha dele, rocha fala de lugar seguro, de lugar firme, de lugar que não tem hesitação, não tem medo, não tem preocupação em confiar. E ele fala assim que nele não há injustiça. Deus sempre vai entregar as bênçãos sobre aqueles que confiam nele e sempre vai desarraigar os inimigos, aqueles que se colocam no seu caminho de maneira injusta, porque em Deus não existe injustiça. Ele sabe que os seus inimigos estão no seu caminho de forma injusta e o salmista experimenta o que está no versículo 11. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Deus não é injusto. Ele vai realizar o julgamento daqueles que se colocarem no seu caminho para lhe atrapalhar. E durante todo o tempo, aqueles que seguem a Deus vão seguir nesse caminho, de todos os dias dizerem, como diz o versículo 1, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome do Deus que é sempre o Altíssimo. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa meditação, curta, comente, compartilhe com os seus amigos e com outras pessoas para que elas possam sempre dizer o quanto bom é o Senhor e o quanto é bom louvar a Ele. E como diz o versículo 5, para nós terminarmos o vídeo agora, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. As obras de Deus são grandes para a sua vida, e os pensamentos que Ele tem a seu respeito são pensamentos de paz, e os caminhos de Deus e os pensamentos que Ele tem para você são bem mais altos do que aqueles que você pensa e daqueles que você projetou. Confie os seus caminhos ao Senhor e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Deus abençoe. Amém e amém.